Olá pessoal, tudo bem? A gente continua a nossa caminhada pela microeconomia, em que nós sabemos que nós estamos vendo as empresas de forma individualizada, mas nessa coisa individualizada que a gente está vendo das empresas, a gente precisa sempre lembrar que elas fazem parte de uma estrutura de mercado. Então, no fundo, a gente pega uma empresa como modelo da nossa análise e entende como que todas as empresas daquelas estruturas de mercado funcionam, tudo bem? E essa coisa de empresa funcionar quer dizer que a gente está, no fundo, investigando como é que a empresa define o quanto que ela vai produzir a bem de atingir o seu objetivo principal, que é maximizar seu lucro. Na última aula, a gente conversou sobre as empresas que estão nos mercados de concorrência perfeita, o mercado livre. Agora, a gente conversa sobre as empresas que estão em duas estruturas de mercado, em que elas têm poder de mercado, isto é, poder de marcar seus preços. Nós trabalharemos com monopólio e também trabalharemos com oligopólio, e é claro que nós definiremos o que são essas estruturas de mercado, e aí nós também veremos aquilo que vimos para a concorrência perfeita, o que é como a empresa otimiza a sua produção para poder alcançar seu lucro máximo. Tudo bem? Esse é o nosso preâmbulo, é isso que a gente vai conversar nesse vídeo, tá? E esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre as empresas em mercados competitivos. Lá na primeira aula de microeconomia, a gente falou do lado da oferta, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, mas lá também a gente conversou sobre o lado dos consumidores, das famílias consumidoras. Tá? Esse lado do consumo, quando a gente entra numa discussão sobre a empresa, como a gente fez na conversa passada e como a gente está fazendo agora, esse lado do consumo, da demanda, a gente vai enxergar pelas curvas de receita da empresa, mas a gente não analisa especificamente o comportamento do consumidor. Tudo bem? A gente fez isso na primeira aula sobre oferta, demanda e equilíbrio de mercado. Na segunda aula e nessa terceira aula, a gente vai olhar internamente para a empresa, que é um dos lados da microeconomia que a gente está tendo nessa introdução à economia, porque, por um lado, a gente olha para o consumidor lá na primeira aula, mas também para a empresa. Tá? E esse outro lado, a empresa, é que a gente se aprofunda um pouco mais nesse curso de introdução e depois, quando vocês estiverem fazendo cursos específicos de microeconomia, aí vocês vão se aprofundar bastante. Vocês já sabem, mas não custa lembrar que a gente está fazendo essa perspectiva, tá, sob uma visão da teoria neoclássica, tudo bem? Então, toda essa perspectiva que a gente vem conversando é uma perspectiva econômica neoclássica, tá? E até esta aula a gente tem essa perspectiva a nos iluminar, tudo bem? Então vamos lá, a introdução, o objetivo, o preâmbulo já estão discriminados, mas o objetivo eu ainda vou bater o martelo mais uma vez com vocês. O que a gente vai fazer agora é estudar o comportamento, tá, das empresas em mercados sem competição perfeita, e nestes mercados as empresas fazem o preço, elas têm a capacidade de marcar o preço, então elas são price makers, tudo bem? Quando eu digo para vocês, vamos estudar o comportamento dessas empresas, né, o que eu quero dizer é, nós vamos entender como é que elas definem o ponto ótimo de produção. É isso que a gente conversa aqui. Então, entender o comportamento é entender o ponto ótimo de produção, e vocês sabem que a produção de uma empresa é a oferta dela. A oferta de mercado serão todas as ofertas individuais somadas, tudo bem? Nesses mercados, as empresas são, como a gente acabou de falar, price makers, portanto elas fazem o preço, mas vejam bem, tá? Tem essa condição que eu falarei com vocês agora. Embora as empresas sejam price makers, elas não podem colocar o preço que elas bem entenderem, tudo bem? Elas não podem colocar um preço que não tenha demanda disposta a pagar tal preço. Dessa forma, quando as empresas price makers em oligopólio e em monopólio,
vão definir o preço ao qual venderão seus produtos, elas precisam respeitar a demanda. E como é que elas enxergam a demanda? Bem, elas enxergam a demanda via curva de receita média. Essa curva de receita média, vejam, tá? Receita média, tá? É igual ao quê? É igual ao preço vezes quantidade dividido pela quantidade. E aqui a gente está falando de receita, portanto, é quantidade de demanda, porque tá, a empresa está vendendo alguma coisa. Se a gente corta, né, no denominador com o numerador, receita média é igual ao preço. E é assim, tá, que as empresas enxergam a demanda. Por quê? Porque, vejam, cada coisa que a empresa vendeu, ela vendeu ao preço. E se ela vendeu, teve demanda, portanto, aquele preço. Então, é por meio da curva de receita média, que é igual ao preço a que cada coisa que a empresa vendeu foi vendida, que as empresas vão enxergar, tá, qual é a demanda que existe pelo produto, pelo bem ou serviço que ela oferta. Se não há demanda, se não há um exercício efetivo de compra àquele preço, significa que a empresa marcou o preço dela fora do espaço de demanda que existiria no mercado. O que é isso? Trocando em miúdos, a empresa marcou um preço que ninguém estava disposto a pagar. Beleza? Tudo bem? Então, esse daqui é um segundo preâmbulo que vai dizer para a gente o seguinte: as empresas que nós estudaremos agora, elas têm uma capacidade de controlar a produção e de marcar o preço. Porém, elas não podem marcar qualquer preço que elas quiserem. Elas precisam respeitar o que existir de demanda, tá, por um determinado preço, e se o preço for alto demais, tenhamos certeza, não haverá demanda, tá, pelos produtos daquela empresa. Então a demanda acaba aparecendo aqui como um fator limitante para o exercício de poder de mercado e de market price, tá, que a empresa pode fazer. Quando ela for marcar o preço dela de mercado, ela não pode, tá, marcar qualquer preço. Tudo bem? Maravilha, vamos lá, vamos começar pelo monopólio, tá? O que é o monopólio? Coisa fácil, vocês estão muito acostumados. Monopólio é uma estrutura de mercado em que há apenas uma empresa ofertante, tá? Então, uma empresa controla a oferta do mercado, uma empresa sozinha controla a oferta do mercado, de modo que não há produto substituto próximo. Se uma só empresa faz o produto, esse produto não terá, tá, nenhuma forma de competição por um produto que pode ser substituído, tá, por outro produto. Então, nos mercados em que a estrutura prevalecente é o monopólio, só há uma empresa produzindo, não há produto substituto próximo, tudo bem? O produto é exclusivo. Tá? E como é que surgem os monopólios? Tá? Por causa de uma palavrinha que vocês vão ter contato agora, que se chama barreiras à entrada. Então, quando existe barreira à entrada, e se existe monopólio, existe barreira à entrada, a barreira à entrada, ela impede livre entrada e saída no mercado, e ela também impede, tá, a livre difusão de tecnologia. Então a gente viu na conversa da aula passada que em mercados de concorrência perfeita existe livre entrada e saída sem custos maiores, então quem quiser produzir pode entrar e produzir, e se quiser sair, os custos de saída são baixos, portanto a livre entrada e saída de uma empresa no mercado, e além disso, né, se existe livre entrada, significa que as empresas conseguem acessar a tecnologia de produção, tá, daquele bem ou serviço, ou seja, a livre difusão de tecnologia. No monopólio, a gente verá aqui no oligopólio igualmente, tá? Essas duas coisas não acontecem. Não existe livre entrada e saída no mercado e, além disso, a tecnologia não circula entre as empresas livremente, elas protegem a forma de fazer. Tá? E quais são as fontes desses impedimentos aqui? Ou seja, como surgem as barreiras à entrada? Tá? As barreiras à entrada surgem por três fatores. O primeiro, domínio de um recurso-chave, tá? Que é uma empresa, por exemplo, ou só ela saber fazer alguma coisa, é o exemplo da Coca-Cola, tá? Ou só a empresa dominar uma determinada, por exemplo, área de mineração, tá? Então, se a gente olha para o nióbio, na minha cidade natal, Araxá,
a CBMM, que é a empresa que explora o nióbio lá, ela domina aquele recurso-chave, tá? Porque os locais em que o nióbio é extraído, tá? Esses locais estão sob domínio dessa empresa. Eles são públicos, tudo bem, mas estão concessionados a essa empresa. Então, acaba que, em última instância, essa empresa domina um recurso-chave, tá? Que é o nióbio, e a partir disso só ela produz. Existem outras minas no mundo, mas como a CBMM começou a produzir o nióbio, tá? Há muito tempo atrás, ela tem uma trajetória tecnológica muito bem definida, tá? Ela está muito à frente dos competidores. Então vejam, dominar um recurso-chave significa que só uma empresa, tá, sabe fazer daquele jeito ou tem, tá, o produto a partir do qual outras coisas serão feitas. Tá? Então, esse domínio de recurso-chave transfiram na mente de vocês por uma certa exclusividade. Ou só aquele produto é daquela empresa, tá? Ou só aquela empresa sabe fazer aquele produto. Tá? Isso daqui acaba fazendo com que essas empresas dominem, tá, a maneira pela qual a produção acontecerá. Elas dominam o recurso básico de produção, seja esse recurso, tá, o produto ao final, tá? Seja esse recurso aquilo que permite que outros produtos sejam feitos, tudo bem? Ou, por exemplo, quando eu digo permite outros produtos serem feitos, por exemplo, estou falando, a empresa de mineração domina a mina, tá? Ela tem aquela mina que produz aquele mineral em específico. Pronto, ela dominou um recurso-chave, tá? Então, isso é um fator conformador de barreira à entrada, mas não é o único. Nós temos, por exemplo, concessões governamentais. Tá? Concessões governamentais nós podemos ver, inclusive, por patentes, se o país faz parte do acordo de propriedade intelectual. Tá? Patente já vai conferir para quem desenvolveu aquela tecnologia ou aquele produto uma exclusividade por um período de tempo. Mas não somente, tá? Empresas podem entrar em processos licitatórios governamentais e, a partir disso, também serem, tá, monopolistas. Por exemplo, empresas de transporte coletivo em cidades pequenas. Normalmente a gente vai ver que tem uma empresa só de transporte coletivo e o transporte coletivo é uma concessão governamental. Portanto, em última instância, essa concessão governamental construiu uma barreira à entrada, porque se eu quiser, por exemplo, não que eu tenha dinheiro para isso, mas se eu quiser comprar um ônibus e fazer transporte coletivo em uma cidade porte médio ou porte pequeno, tá, eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho, digamos, o direito para fazer transporte coletivo que foi concedido a uma outra empresa em um processo licitatório. Então, concessão governamental confere barreira à entrada, tá? E neste ponto, inclusive, as concessões governamentais de patente quando os países fazem parte do acordo global, tá, de defesa da propriedade intelectual. Tudo bem? Por fim, tá, o único tipo de monopólio que os neoclássicos aceitam. Os neoclássicos sabem que existem outros tipos de barreiras à entrada que configuram, em última instância, o monopólio e o oligopólio, mas esses tipos de barreiras os neoclássicos vão criticar. No que toca ao monopólio natural, o neoclássico ele aceita a existência desse monopólio e por isso, inclusive, ele vai chamar este monopólio de monopólio natural. Tudo bem? Esse monopólio natural é uma situação em que duas ou mais empresas ofertando, né, aumentam essa frase ficou ruim, né? Duas ou mais empresas ofertando aumentam ou aumenta o custo de produção da oferta, tal, do produto em relação a uma só empresa ofertando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente está numa lógica de monopólio natural, se duas ou três empresas passam a ofertar aquele serviço, o custo marginal de produção vai subir para todas as empresas e o serviço no final das contas, ou o produto no final das contas, ele vai se tornar mais caro para todo mundo. Então é melhor uma só empresa operar. Monopólio natural, tá, é uma situação em que, diferente
daquilo que a gente está acostumado a ver para todos os outros mercados, né, que a curva de custo marginal é uma curva de custo marginal ascendente, tudo bem? Então isso daqui é o que vale para os mercados em geral, isso daqui é o normal. Tá? Porém, para o monopólio natural, eu vou fazer um tracejado aqui, ó, o que nós temos é uma curva de custo marginal decrescente, né? O que implica que essa empresa que detém esse monopólio natural, para ela e para a sociedade, é melhor que só ela continue ofertando, porque assim o custo marginal dela cai, o que implica, inclusive, tá, que a gente pode ter queda de preço para a oferta desse produto, tá, desse bem ou serviço do monopólio natural. O que são exemplos de monopólio natural? Por exemplo, distribuição de energia. Tá? Se a gente for colocar, só imaginem, postes na rua para cada empresa que ofertar a distribuição de energia, imagina como é que seriam as ruas. Né? Não teriam ruas, teriam só caminhos de postes de energia para as várias empresas distribuírem a energia nos lares e nas empresas. Tudo bem? Então isso é um monopólio natural. É melhor ter só uma e essa única empresa com seus postes na rua consegue atingir um conjunto grande de pessoas. Imaginem, com um poste na rua, uma empresa oferta o serviço para uma casa. Se a gente tiver um prédio na frente do poste, tá? Ao invés de ser uma casa, aquele poste já vai conseguir ofertar energia, distribuir energia para o prédio como um todo. Isso daqui está diminuindo o custo marginal de oferta. Um só poste atende a uma casa, mas atende a um prédio também. Para que ter duas empresas? É melhor deixar uma só. Essa é a lógica do monopólio natural. Pensemos também em outro serviço que é assim, que é, por exemplo, serviço de distribuição de água e de coleta de esgoto. Imagina se existissem, por exemplo, três empresas distribuindo água numa mesma cidade. Onde passariam os dutos de distribuição de água? E imagine ainda três empresas coletando em esgoto. Tá? A gente ia ter esgoto passando em transporte superior. Tá? A gente ia sair na rua e ia ter tipo um viaduto de transporte de esgoto. Né? Vejam, não faz sentido, é melhor ter uma empresa só porque ela consegue distribuir mais barato do que se duas ou mais empresas estivessem também fazendo o mesmo serviço. Tá? Então, essas peculiaridades, por exemplo, da forma de distribuição do serviço implicam a existência de monopólios naturais. Tá? Então, isso quer dizer um monopólio natural. Quando duas ou mais empresas ofertando aumentam o custo de produção, da oferta, da produção, em relação a uma só empresa ofertando. Nesse caso, tá, o que os neoclássicos sugerem é que o governo faça a regulação do preço. Tá? Então, no caso do monopólio natural, os governos devem fazer a regulação do preço. Tá? Os neoclássicos também propõem, claro, que exista a regulação do poder de mercado das empresas em monopólio que ganharam o monopólio a partir de domínio de recurso-chave ou concessão governamental. Toda forma de poder de mercado para os neoclássicos merece, tá, uma regulação do Estado. Porém, o melhor caso, o caso ideal para os neoclássicos, é que nós chegássemos à concorrência perfeita em todos os mercados, menos um, o do monopólio natural. Esse por quê? Porque se a gente tenta instituir uma concorrência perfeita, o custo de produção daquele serviço, daquele bem, vai se tornar mais caro para todo mundo. Então, o monopólio natural é melhor nesse sentido que ele continue sendo um monopólio tendo, portanto, uma regulação estatal. Os outros monopólios que não são naturais, tá, que são artificiais, eu vou dizer assim, esses daqui, o ponto ideal de chegada no mundo neoclássico é que eles sejam eliminados e que todos os mercados, com exceção do monopólio natural, portanto, cheguem a uma situação de concorrência perfeita. Tudo bem? Definidas as barreiras à entrada e assim compreendido o que são os monopólios, a nossa questão agora é aquela: qual é o comportamento de uma firma em monopólio, ou seja, quanto que ela deve produzir. Bem, aqui a gente não escapa, tá, daquele ponto ótimo que a gente viu na aula da concorrência perfeita. E esse ponto ótimo é o quê? Custo marginal ser igual a receita marginal. Mas agora, em relação, tá, à concorrência perfeita, a gente vai ter uma diferença aqui na receita marginal. Só para vocês recordarem, lá no mundo da concorrência perfeita, quando a gente estava falando, tá, de custos e receitas a partir de uma produção e de uma demanda pela produção, a gente viu que no mercado de concorrência perfeita nós tínhamos uma reta horizontal para a receita média
e para a receita marginal, e estas duas eram igual ao preço. Foi isso que a gente viu na nossa aula 2.2, na aula anterior. Tudo bem? Agora isso daqui vai mudar de figura. Por quê? Porque as empresas em monopólio, bem como as empresas em oligopólio, elas controlam a produção do mercado e como elas controlam a produção do mercado, elas controlam o preço. Lá na concorrência perfeita, a concorrência perfeita é essa coisa aqui, tá? O que nós tínhamos era o mercado definindo o preço das coisas, inúmeros demandantes e inúmeros ofertantes. Agora a gente já não tem mais inúmeros ofertantes, a gente até pode ter inúmeros demandantes, mas não temos, tá, inúmeros ofertantes. Isso quer dizer, em última instância, que os poucos ofertantes controlam quantidade e por meio de controle de quantidade eles controlam preço. Isso não quer dizer, portanto, tá, que o mercado vai definir o preço. Claro, tem aquela condição que nós conversamos no comecinho aqui, que é não se pode colocar um preço ao qual não se tem demanda, mas isso as empresas vão respeitar, tá? Agora, elas têm capacidade de marcar preço anyway em oligopólio e monopólio. A condição de custo marginal ser igual à receita marginal é uma condição que está me contando o seguinte: a estrutura de produção da empresa, que a gente vê pelo custo, está igualando aquilo que o mercado está oferecendo para a empresa de retorno, que é o retorno que vai pagar por esse custo de produção. Lembrem-se, custo marginal e receita marginal querem dizer a movimentação peça por peça. Quando eu digo, e quando os neoclássicos dizem que o custo marginal é igual à receita marginal, o que se está colocando é que a última peça produzida que igualar a receita marginal, essa daí não tem lucro, mas todas as anteriores sim tem, porque em todas as anteriores o que aconteceu é a receita marginal ser o custo maior do que o custo marginal, o que implica, portanto, que por cada uma dessas peças anteriores que foram produzidas, ou cada uma que foi produzida, o que se tem é um ganho, porque a receita marginal dessa peça a mais foi maior do que o custo marginal dessa peça a mais. Essa condição de igualdade, portanto, mostra o que a estrutura de produção da firma está custando, o que o mercado está oferecendo, e nessa peça lucro não há. Mas em todas as outras, sim, lucro houve. Aqui, como a empresa controla a estrutura, a estrutura do mercado e a quantidade de produção, nós temos uma diferença com relação ao formato das curvas. Vejamos, vamos pegar uma pequena tabelinha aqui, vamos colocar a quantidade, aqui é a quantidade produzida e que vai ser demandada, então QSD. A quantidade ofertada, que é S, que vai ser demandada, que é D. A gente vai ter uma receita média, que a gente sabe que é igual ao preço, a gente viu isso no comecinho dessa aula, a gente tem uma receita total, tudo bem? E a gente vai ter uma receita marginal, sendo que a receita marginal, só para vocês lembrarem, ela é uma variação na receita total que vem pela variação de uma unidade a mais que foi produzida e vendida. Tudo bem? Então a gente vai começar aqui produzindo nada. Se a gente produz nada, a gente ainda tem um preço, Mas será vendido a esse preço? Não. Então a gente não tem nem receita total nem receita marginal. Significa, portanto, eu quero só exemplificar isso aqui, que ao preço de 10 não há demanda. Então a empresa não pode marcar esse preço de 10. Então a empresa vai fazer o seguinte, olha, vou produzir e eu vou testar agora um preço de 9. Ao preço de 9, essa empresa conseguiu vender. Ótimo, então a gente já sabe que a gente parte de um preço possível de 9, para ele tem uma demanda. Qual é a receita total? 9. Por quê? Porque é o preço vezes quantidade, tudo bem? Qual é a receita marginal? Bem, a receita marginal vai ser 9, porque antes eu não tinha receita nenhuma total, agora eu produzi vendi e ganhei 9, tudo bem? Então a minha receita marginal é 9. Vamos lá, vou produzir 2. Se eu produzir mais e eu controlo a oferta desse mercado, produção a mais diminui preço. Então eu vou colocar um preço de 8 aqui, tudo bem? Por que o preço diminuiu? Porque tem mais produção. A oferta aumentou, o preço cai. Mas o mercado não vai definir nada? Essas empresas controlam o mercado, elas são price maker, elas controlam quantidade para definir preço. Tudo bem? Isso vai implicar, portanto, que ao produzir essa unidade a mais e a produção global ir para 2, o preço caiu para 8, a receita total vai ser 2 vezes 8, 16. E a marginal?
produzi uma a mais, saí de 1 para 2, a receita total saiu de 9 para 16, a receita total, tá? Ela variou em 7 por essa unidade a mais. Receita marginal é isso. A gente vai lá para uma produção de 3 e aqui agora o preço vai cair para 7, tá? Por quê? Porque produziu a mais, a produção global aumentou para 3, logo o preço vai cair no mercado, a receita total vai virar 21, ela continua crescendo, mas ela cresce a uma velocidade cada vez menor. E ela cresce a uma velocidade cada vez menor, a receita marginal, essa velocidade de crescimento é a variação, tá? O delta significa exatamente isso, porque, percebam, se a produção global vai aumentando, todas as peças produzidas têm um preço menor, então a empresa ganha menos, tá? Por todas as peças produzidas, o que reduz a velocidade de variação da sua receita total e a gente enxerga isso pela receita marginal e diminuindo no tempo. Para a gente ter um último exemplo aqui, 4, tá? Quando a empresa produzir 4, o preço de todas as unidades cai, porque a oferta agora é maior e quando a oferta aumenta, o preço cai. Nós temos uma receita total que é basicamente preço vezes quantidade, e aí a gente tem a receita marginal, que é o ganho na receita total quando se saiu de 3 para 4 peças. Então aqui variou 1, tá? Então na nossa receita marginal, o denominador variou 1. Quanto que variou a receita total? Bem, saiu de 21 para 24, 3, tá? Então vejam o seguinte, a gente está fazendo todo esse exercício porque a gente quer entender no nosso gráfico aqui qual é o comportamento, vejam, eu vou colocar por enquanto, tá? Uma quantidade demandada e vou colocar uma receita. A gente quer entender qual é o comportamento, tá, da receita média e da receita marginal. A receita média, porque ela oferece qual é a demanda que se tem pelos produtos da empresa, ou seja, qual é o preço que os consumidores aceitam pagar, isso significa que a esse preço tem demanda. Então, a receita média é, no fundo, a curva de demanda da empresa, é a curva pela qual aceita-se pagar o preço. Se alguém aceita pagar o preço, alguém está demandando. A receita média é o preço que se recebe por cada unidade produzida. Logo, a receita média é aquilo que haverá de demanda pelos produtos da empresa, é aquilo que se aceita pagar o preço pelos produtos da empresa. Tudo bem? E a receita marginal, como a gente acabou de ver, ela é importante porque ela nos concede, tá, qual é o ponto de produção ótima, tá, ótimo da empresa. Tudo bem? Vejam, a receita média ela é decrescente a partir da quantidade produzida e demandada. Tudo bem? Claro, cada unidade a mais que se produz, cai o preço de todas. A receita marginal, ela também é decrescente. Por quê? Porque cada vez que eu produzir mais, tá, o preço de todos os produtos foi caindo e quando esse preço de todos os produtos vai caindo, né, aquilo que eu ganho no global vai crescendo a uma velocidade cada vez menor. Tudo bem? Então, o que essa relação entre receita marginal e receita média conta para gente? Que cada peça a mais que eu vou produzindo, essa peça a mais diminui o preço de todas as peças que foram produzidas. E dessa forma, diminuindo-se o preço de todas as peças que foram produzidas, isso vai implicar que a receita total continue crescendo, sim, mas ela cresce a um ritmo cada vez menor. Vejam que a receita média, ela é mais alta, os números são um pouco maiores, com exceção do primeiro, um pouco maiores do que a receita marginal. Então, se eu for transpor isso para cá, a gente parte aqui do preço, tá, da receita de 9, que é onde existiu demanda, eu não vou partir de 10 porque lá não teve demanda. Então, receita marginal e receita média partem desse ponto, mas a receita marginal cai mais rapidamente do que a receita média. Então, vejam, aqui 10, 9, 8, 7, 6, está um pouco mais alto, né, no eixo da receita. Então, essa daqui é a receita média, tudo bem? 9, 7, 5, 3, está um pouco mais baixa, essa daqui é a receita marginal. Tá? E essa coisa aqui está nos contando, eu vou repetir para vocês fixarem essa ideia, que toda vez que a firma vai aumentando a produção de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, o preço de todos os produtos cai.
Tudo bem? É isso que a receita média está nos contando. E como, com a queda de todos os preços de todos os produtos feitos pela empresa, tá, a receita total, a cada uma unidade a mais que a empresa produz, a receita total continua crescendo, mas ela cresce a uma velocidade cada vez menor. Quem nos mostra isso? A receita marginal. Nós traduziremos essas duas, tá, tabelinhas aqui, essas duas colunas da nossa tabela, nesse gráfico. Esse gráfico está contando exatamente o comportamento declinante da receita média, tá? E está nos contando o comportamento ainda mais declinante em relação à receita média da receita marginal. Tudo bem? Essa receita média, como eu disse para vocês, ela é a curva que mostra a demanda para a empresa. Tudo bem? Ela é a curva de demanda do mercado, em última instância. E ela está nos mostrando que quando o preço é muito alto, por exemplo, o preço de 10, não existia demanda. Tudo bem? O preço foi diminuindo, a demanda foi crescendo. Essa é a regra geral da demanda, como a gente viu na primeira aula sobre microeconomia. Tá? E agora, o que mais que a gente tem? Bem, a gente tem duas coisas que aqui não mudam em relação à concorrência perfeita. A curva de custo marginal é ascendente e a curva de custo médio tem um formato de U, tudo bem? E aqui, vejam, a gente sabe que o ponto ótimo de produção é o ponto em que o custo marginal é igual à receita marginal, é esse ponto aqui, ó. Tá? Então esse daqui é a quantidade ótima, é onde a empresa para de produzir, beleza? E vejam, como essa empresa tem poder de mercado, embora ela parará de produzir no ponto em que a receita média é igual à receita marginal, ela vai colocar o preço dela lá na curva, tá, de receita média, que ela sabe que as pessoas pagam. Então vejamos aqui, tá, o que nós formamos? Nós formamos aquela relação do lucro econômico ou do lucro extraordinário, em que a gente está falando o seguinte: o preço que a empresa cobrará tá na receita média. E esse preço é maior do que a curva de custo médio. Isso daqui, como a gente viu na última aula, por isso que é impossível vocês verem essa aula e não assistirem a anterior, tá? Isso daqui está nos contando que a empresa, para cada peça que produziu, ela está ganhando, tá, um lucro extraordinário. Ela está ganhando mais do que a remuneração justa, que está embutida no custo médio. Tá? Então, as empresas que atuam em monopólio, que atuam também, a gente verá igualzinho, em oligopólio, elas sempre têm lucro econômico. Mas, diferente da concorrência perfeita, em que o lucro econômico atrai outras empresas e essas outras empresas podem entrar por causa da livre entrada de saída e da livre difusão de tecnologia, aqui no monopólio, bem como no oligopólio daqui a pouco, tá? Novas empresas não podem entrar porque existem barreiras à entrada. Então, esse movimento de se ter lucro econômico, ele permanece no tempo. Tudo bem? E a empresa, claro, vai ganhar esse lucro econômico por tudo aquilo que ela produziu. Então, ela vai ganhar esse quê da produção e demanda dela, que vai significar basicamente se ela produziu 10 e o preço sempre foi maior do que o custo médio, sei lá, o resultado aqui, vamos só supor, foi de 5 a diferença, a empresa está tendo um lucro econômico de 50, tá? Ela está ganhando 50 unidades monetárias, 50 dinheiros a mais do que todas as outras empresas, tá? Mas ninguém vai poder entrar nesse monopólio porque existe barreira à entrada. Tudo bem, eu sei que isso daqui não é trivial, se foi muita coisa, é hora de vocês darem uma descansada, pararem o vídeo, tá? Reverem essa explicação das curvas, mas deem uma descansada se vocês quiserem agora. Agora, quem tiver com fôlego, bora, tá? Agora a aula vai ser bem mais rápida, a conversa vai ser bem mais rápida, porque a gente entra no oligopólio e o oligopólio funciona em termos dessas curvas exatamente igual ao monopólio, a única diferença é que as curvas são mais próximas. Por quê? Bem, porque o oligopólio é uma situação em que, tá, poucas empresas ofertam. No limite, nós temos um duopólio, duas empresas ofertando um produto, ou seja, um bem ou um serviço. Tá? E
se a gente tem poucas empresas ofertando, essas poucas empresas ofertando, elas têm controle do mercado. Se elas têm controle do mercado, elas controlam quantidade e desse jeito controlam o preço. Logo, tá? Esse desenho todo que a gente fez aqui, a nossa tabelinha, o nosso gráfico, tá? A explicação do lucro econômico, tá? Que no fundo a explicação conceitual vem da aula 2.1, concorrência perfeita. Tá? Tudo isso daqui se repete para o oligopólio. Por isso que eu comentei que o oligopólio a gente passa mais rápido, tá? Porque é igual, tudo bem? Vai ter uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, vejam, beleza, quis falar isso daqui para acalmá-las e dizer, tá, que vocês agora vão por um caminho que já não é tão desconhecido assim. Essa primeira parte do monopólio já apresentou para a gente o que era desconhecido, que basicamente é o comportamento das curvas de receita média e receita marginal, que mudam em relação, vejam aqui, à concorrência perfeita. Isso era desconhecido. Agora que a gente já conhece isso, a coisa vai mais rápido e fica mais fácil também. Além do mais, como a gente repete, as coisas confirmam, tá, o conhecimento que vocês estão adquirindo agora. Vamos lá, por que existem oligopólios? Tá? Oligopólios existem porque existem barreiras à entrada. Só que essas barreiras à entrada, tá, elas não envolvem mais o monopólio natural. Essas barreiras à entrada normalmente serão, tá, por domínio de tecnologia, ou seja, domínio de recurso-chave. Tá? E esse domínio de tecnologia vai fazer uma empresa ou ter um produto que só ela tem, ou ter um processo produtivo que só ela tem. Tá? Mas aqui existe necessariamente, se tem outras empresas, porque oligopólio, oligo quer dizer algumas, tudo bem? Se tem algumas empresas, algumas poucas empresas ofertando, tá? Essas barreiras na entrada, elas funcionam para o conjunto grande de empresas que não conseguiram acessar a tecnologia ou fazer o produto, tudo bem? Mas outras poucas empresas sim conseguiram fazer. Tá? Os neoclássicos sabem que o oligopólio é o mercado que mais vigora na realidade econômica. Isso também não os impede, tá? Esse reconhecimento da realidade não os impede de falar que eles gostariam que todos os mercados chegassem em concorrência perfeita. Tá? Mas os neoclássicos reconhecem que o oligopólio é o tipo de mercado, a estrutura de mercado, o formato de mercado dominante. Tá? Essas barreiras à entrada, como eu comentei com vocês, a gente só exclui o monopólio natural. Concessão governamental, sim, vale. Peguemos empresas de transporte público em cidades maiores. Tá? Cidades como São Paulo, você tem um conjunto de empresas fazendo transporte público. Tá? Ainda assim, esse conjunto não passa de uma mão. Tudo bem? Então são poucas empresas ofertando o serviço e os oligopólios, sobretudo, virão de domínio de recurso-chave, virão de domínio de tecnologia, seja do processo produtivo, seja, tá, do produto que é feito. Ou seja, só aquela empresa sabe fazer aquele produto, ou só aquela empresa domina uma determinada tecnologia, uma estrutura de produção. Claro que a gente tem ambas as coisas, né? Um processo tipo a Coca-Cola, por exemplo, você tem que dominar o processo produtivo, tudo que está dentro dos componentes para poder chegar naquele produto. Né? Alguns outros produtos, mesmo sendo todo mundo sabe fazer, tá? Igual, por exemplo, um celular, todo mundo sabe fazer igual, mas vou pegar aqui só o exemplo da Apple. Ela conseguiu, por exemplo, criar uma diferenciação via marketing, via a sensação de exclusividade dos consumidores, que no final das contas, quando você olha para o iPhone, as pessoas querem aquele iPhone. Tá? Algumas outras pessoas vão querer o Galaxy da Samsung, é normal também. Tá ali competindo e se reconhecem ali dentro. Mas as pessoas sabem produzir celulares. Tá? Mas mesmo sabendo produzir celulares, algumas marcas conseguem criar esse caráter de exclusividade, isso é uma diferenciação de produto. Tudo bem? O monopólio, portanto, peguemos o caso do celular que eu acabei de falar, estou falando de celular da Samsung, estou falando de celular da Apple, esses dois produtos são substitutos próximos. E se eles são substitutos próximos, logo no oligopólio tem competição. Tá? A competição no monopólio vai acontecer com duas categorias, duas formas. Tem o oligopólio puro, que é quando se compete via preço. Aqui, bons exemplos, eu acho que existe melhor, tá? Por exemplo, a bola de tênis, bola de vôlei, bola de futebol, bola de golfe, que tem especificação. Então, as empresas que produzem precisam produzir um produto que tem especificação métrica. Tá? Tem especificação, por exemplo, de
qual é o tamanho que pode ter, né? Qual é o peso que pode ter. E mesmo assim, tá, todo mundo pode produzir aquele produto, mas poucas empresas, no final das contas, se especializam na produção dele. Toda vez que eu falo, por exemplo, bola de vôlei, a gente traz na cabeça, sei lá, Mikasa. Tá? Quando a gente fala bola de tênis, sei lá, Wilson. Tá? Quando a gente fala bola de futebol, Nike, Adidas, tudo bem? Veja, hoje aquele produto existe, a gente sabe como é que é feito, tá? Mas quando a gente vai reparar, poucas empresas produzem. Como essas empresas têm que produzir as mesmas métricas daquele produto, tá? O produto não pode ser diferente um do outro. A bola de futebol tem que ser a bola oficial de futebol. E no final das contas, essas empresas vão ter que competir, essas poucas empresas vão ter que competir, tá, via mudança de preços. Tudo bem? Claro que elas podem inovar, fazendo modificações nas bolas. Eu me lembro na Copa de 2010 da África do Sul, em que colocaram lá uma bola diferente, que todo mundo teve uma dificuldade inicial, tá, com como jogar com aquela bola nova que era de um peso diferente, umas coisas assim. Né? Não sei se foi muito para frente, porque no final das contas acho que gerou mais confusão a bola nova do que solução ou jogo melhor. Tá? Mas é claro que o que eu quero dizer com isso? É claro que pode existir diferenciação de produto, mas eles são bem mais raros. Tá? E as poucas empresas que competem em oligopólios puros competirão sobretudo via preço. A outra forma de competição em oligopólio é o que se chama de competição monopolista. Aqui a competição é por diferenciação de produto. Pega em carros, por exemplo. Por que existe tanto lançamento de carro? Para diferenciar o produto em relação aos concorrentes e em relação ao que esse produto era. Celular, idem. Por que se a gente está numa geração, sei lá, 20 do Galaxy, a geração 13, 14, eu nem sei mais, do iPhone, por exemplo, essas diferenças, tá? São diferenciações que as empresas produtoras no oligopólio desses produtos fazem para tentar sempre estar ganhando o mercado. O que essas empresas querem é ganhar o maior mercado possível. Por isso que essa competição a gente chama, mesmo sem oligopólio, de competição monopolista. Tudo bem? Essas são as duas formas de competição que existem no oligopólio puro e competição monopolista na perspectiva neoclássica. Tá? Se há competição, há interdependência entre as empresas, ou seja, uma empresa olha o que a outra está fazendo para poder tomar suas decisões. Necessariamente, uma empresa vai ter que considerar o que a outra está fazendo. Tá? E por fim, mesmo existindo competição e mesmo existindo produto substituto, essas empresas ainda são, tá, price makers, porque não existem inúmeros ofertantes, existem poucas empresas ofertantes, existem poucos ofertantes nesse mercado, tá? Mas essas empresas não são loucas de transformarem o mercado em concorrência perfeita voluntariamente. O que elas querem evitar ao máximo é que os mercados se tornem concorrência perfeita, elas vão ao máximo manter as barreiras à entrada. Tá? A diferença do price maker no oligopólio para o monopólio, tá, é que o monopólio, como é uma empresa só, tem muito mais poder de mercado do que as empresas, tá, que competem no oligopólio. As empresas do oligopólio vão distribuir entre si aquilo que seriam os ganhos, tá, do monopólio. Tudo bem? A pergunta que a gente sempre fará quando a gente estiver conversando sobre empresa numa perspectiva neoclássica é: qual é o ponto de maximização de lucro num oligopólio? Vocês já sabem, é o ponto em que a estrutura de produção da empresa oferece um custo que seja igual à receita que a demanda do mercado está oferecendo por aquela peça a mais que foi produzida. Receita marginal e custo marginal. Tá? Aqui, como eu disse para vocês, é uma repetição do que a gente viu no monopólio. Então a gente está na empresa, se está na empresa, nós temos receitas e custos. E essas receitas e custos, elas dão conta, tá? Elas acontecem pela produção, então elas dão conta da produção da empresa e daquilo que foi vendido pela empresa no mercado. Tudo bem? A gente sabe que a curva de custo marginal é ascendente, só não é para o monopólio natural. A gente sabe que a curva de custo médio vai encontrar a curva de custo marginal no ponto, tá, em que for mínimo. Eu sei que o desenho não ficou bom, mas aqui é o ponto mínimo, então é o custo médio mínimo. Por quê? Por aquilo que a gente conversa lá na aula de concorrência perfeita. Tá? Quando o custo marginal ultrapassa o custo médio puxa,
é puxado pelo custo marginal. Repito, quando o custo marginal ultrapassa o custo médio é puxado pelo custo marginal. É por isso que a curva de custo marginal encontra com a curva de custo médio no ponto mínimo da curva de custo médio. Tá? Meu desenho ficou ruim, desculpem, é difícil desenhar na lousa eletrônica, mas é isso que está colocado aqui. Tá? E aí a gente tem agora que ver como é que o mercado oferece, tá? as suas condições. E a gente olha como o mercado oferece suas condições pelas curvas de receita. A gente tem uma curva de receita que é a receita marginal, tudo bem? Essa curva de receita marginal vai encontrar, né, a curva de receita, aqui é a quantidade, aqui é a receita marginal, vai encontrar a curva de custo marginal, tá? E nesse ponto se para de produzir, e aí a gente tem também uma curva que é maior do que a curva de receita média, que é a curva de receita, uma curva que é maior do que a curva de receita marginal, que é a curva de receita média. A gente já entendeu o porquê quando a gente analisou o monopólio, mas eu vou lhes reexplicar, tudo bem? Essa empresa em oligopólio, ela tem controle do mercado, tudo bem? Toda vez que ela vai produzindo uma unidade a mais, ela expande a produção, e quando a produção se expande em mercados que são controlados por poucas empresas, essa produção controla o preço do mercado, não é mais o mercado que controla o preço, é a empresa. Desse jeito, uma produção a mais abaixa o preço, tá, de todo o conjunto que a empresa está produzindo. Tudo bem? Isso significa que a empresa vai continuar ganhando, mas para todas as peças que ela produziu, ela vai ganhar menos agora. Então a receita total acaba crescendo numa velocidade maior. Tá? A receita média é o ganho por todas as unidades que foram produzidas, esse ganho diminui. A receita marginal, tá, é o ganho particular da receita total para cada unidade a mais produzida. Como diminui a velocidade, tá, de crescimento da receita total quando a produção vai aumentando, isso significa que a receita marginal, tá, ela vai diminuindo a sua velocidade. Por isso que aqui a gente tem essa diferença de dimensão entre a receita média e a receita marginal. Tudo bem? Em mercados com poder de mercado, né, a gente para de produzir como sempre no ponto em que é esse ponto A. Nesse ponto A, o custo marginal é igual à receita marginal. Mas, como essa empresa tem capacidade de marcar o seu preço, ela vai marcar o preço onde existe demanda. Receita média é igual ao preço, tá? Então, receita média significa, se existe a curva, que existe demanda a esse preço. Por que a empresa faz isso? Porque assim, ela vai ganhar esse espaço aqui em que o preço vai ser maior do que o custo médio, tá? O custo médio está embaixo aqui, vejam. E se o preço é maior do que o custo médio, isso significa que a empresa está tendo lucro econômico. Tudo bem? A empresa está tendo lucro econômico. Se ela tem lucro econômico, ela tem lucro extraordinário, ela ganha mais do que todas as outras empresas do mercado. Mas essas outras empresas do mercado, vou fazer um desenho aqui, ó, não podem entrar nesse mercado porque nesse mercado existe barreiras à entrada, existe uma tecnologia que só essa empresa domina, existe um produto que só essa empresa aprendeu a fazer, existe uma concessão governamental que deu a essa empresa o direito de competir e não a outras. Tudo bem? Então esse lucro econômico até chama outras empresas que não estão nesse mercado falam, nossa, eu queria estar lá, mas elas não podem estar porque existem barreiras à entrada. Tudo bem? Bem, uma repetição do monopólio, né? Para a gente concluir, vamos só investigar duas coisinhas em específico, então tira esse duas coisinhas em específico, tá, para a gente fazer um debate sobre essas empresas que têm poder de mercado. Primeiro, cartel. Tá? O que é o cartel? A gente ouve muito, e aqui não é cartel de tráfico de drogas não, tá? Embora seja igual, tudo bem? Mas vamos falar de coisa lícita, tá? De coisa legal. Então, cartel é basicamente oligopólios, empresas em oligopólios, poucas empresas ofertantes, que combinam, tá, quanto elas vão produzir e a que preço vão vender a produção. Então, lá no começo da conversa sobre oligopólio, vejam, a gente disse que existia interdependência entre as empresas. Uma empresa olha o que a outra vai fazer e supõe o que ela vai fazer e toma a sua decisão a partir disso, tá? Porque há competição. No cartel, a competição foi eliminada, as empresas estão combinando as coisas
E dessa forma, essa interdependência acaba, tudo bem? Porque de interdependência, no cartel, a gente vai para combinação, tudo bem? Para acordo, para cartelização, para funcionar como se fosse uma empresa só. Beleza? Então, cartel é isso. Por fim, a outra coisa que a gente vai conversar, e aqui eu vou apresentar a diferença entre monopólio e oligopólio, tá? Em termos das curvas que a gente acabou de desenhar, nós vamos falar sobre o custo de bem-estar social. O que é isso? Em mercados, tá? Em que as empresas têm poder de mercado, elas produzem menos e por produzirem menos, elas cobram um preço maior. Se a gente olhar para isso, produção menor e preço maior, e comparar, tá, com o que nós temos em concorrência perfeita, que seria preço menor e quantidade maior, tá, existe uma diferença, portanto, entre o volume de produção e o preço cobrado. Esse volume de produção no oligopólio e monopólio, por ser menor do que na concorrência perfeita e pelo preço desse volume de produção ser maior do que na concorrência perfeita, oligopólio e monopólio geram um custo de bem-estar social. Tudo bem? Esse custo de bem-estar social é basicamente o seguinte: a sociedade em monopólio e oligopólio, tá? A sociedade com muitos mercados monopolistas e oligopolistas, ela consome menos do que na concorrência perfeita e ela paga mais pelo que consome. Tudo bem? Isso daqui, esse custo de bem-estar social, a gente pode fazer uma pequena tabelinha de apresentação, tá? A gente coloca aqui preço, quantidade, lucro econômico, tá? E a gente coloca ainda um custo de bem-estar social. E aí a gente compara, ó, concorrência perfeita, né? A gente compara oligopólio e a gente compara cartel barra monopólio, porque se o cartel é tudo combinado, significa que funciona como se fosse um oligopólio, tá? O cartel elimina a concorrência que existe no oligopólio. Então vamos pegar aqui o preço, tá? O preço no cartel e no monopólio é maior do que no oligopólio, tá? E esse preço no monopólio e no cartel ser maior do que no oligopólio, isso implica que o oligopólio ainda é melhor em termos, tá, de qual preço será pago do que o cartel e o monopólio. E a causa disso é a mínima competição que existe no oligopólio em relação à inexistência de competição em cartel e monopólio, tudo bem? E o preço no oligopólio ainda é maior do que na concorrência perfeita, tudo bem? Vamos para a quantidade, ou seja, para a produção, vou colocar aqui. A produção, tudo bem? Na concorrência perfeita, ela é maior do que o oligopólio e a produção no oligopólio é maior do que a produção do cartel e do monopólio. Tudo bem? Então vejam, preço maior no monopólio e quantidade produzida, produção menor no monopólio. Isso daqui implica que o monopólio tenha um maior custo de bem-estar social, tá? Implica também que esse maior custo de bem-estar social no monopólio e no oligopólio, tá? Implica que quem está numa situação, tá, de poder de mercado está ganhando mais do que os outros, tudo bem? Vamos lá, para o lucro econômico, tudo bem? O lucro econômico na concorrência perfeita, ele inexiste. A gente já viu, quando acontece lucro econômico, lucro extraordinário, basicamente outras empresas entram no mercado e o eliminam, tudo bem? Produzem mais e reduzem preço. Agora, no oligopólio, em relação ao cartel monopólio, o lucro econômico, tá, do cartel e do monopólio é maior do que o do oligopólio, sendo que o oligopólio em relação à concorrência perfeita a gente não coloca, porque na concorrência perfeita o lucro econômico é temporário. Tá? Oligopólio, cartel, monopólio, o lucro econômico é permanente. E o custo de bem-estar social? Bem, aqui o custo de bem-estar social vai existir. Ele é o maior possível no cartel e monopólio, tá? E o oligopólio, em relação à concorrência perfeita, a gente tem um custo de bem-estar social,
Tá? Por quê? Porque na concorrência perfeita, esse custo em si não existe. Mas se a gente sai dele, se a gente sai da concorrência perfeita e já vai para o oligopólio, o custo surge. O que eu quero dizer com isso? Tá? Existem dois mercados em que existe custo de bem-estar social: oligopólio e monopólio. Claro que o cartel é um oligopólio que funcionou como um monopólio. Esse custo de bem-estar social, ele vai acompanhar, tá, o lucro econômico privado, individual das empresas que estão no oligopólio e no monopólio. O que eu estou dizendo com isso? Tá? As empresas que estão em monopólio e oligopólio, elas têm lucro econômico. Qual é o custo disso? O custo de bem-estar da sociedade. Logo, empresas com poder de mercado, como oligopolistas e monopolistas, essas empresas têm o seu lucro econômico privado individual ao custo de bem-estar social. E o que é custo de bem-estar social? É a sociedade consumir menos do que gostaria, tá, e pagar mais por esta menor produção, por esse menor consumo, tá, do que pagaria se todos os mercados estivessem em concorrência perfeita. É por isso que para os neoclássicos, afora a exceção monopólio natural, o ideal seria que todos os mercados caminhassem para a concorrência perfeita. Eles reconhecem que não é assim, eles reconhecem que os oligopolistas, tá, são a maioria das empresas que existem no mundo e das estruturas de mercado, portanto, mas o ideal aqui, eles gostariam de levar o sistema econômico, era para a concorrência perfeita generalizada. Tudo bem? Eu sei também que essa aula tem um conjunto grande de elementos que são abstratos, por isso que é muito importante vocês assistirem a 2.1, né, 2.2, empresas e mercados em concorrência perfeita, tá, em mercados competitivos, e oligopólio barra monopólio, empresas com poder de mercado, um depois do outro, verem esses vídeos para que essas coisas confirmem na cabeça de vocês, dado que elas são efetivamente muito abstratas. Tá? Mas com isso a gente encerra aqui a perspectiva neoclássica sobre estruturas de mercado. Tá? A gente viu as três estruturas que os neoclássicos teorizam, tá? E a partir de agora, a próxima aula, a gente vê uma nova perspectiva, continua debatendo como as empresas se comportam no eixo de conversa, tá? Na nossa sessão de microeconomia, nessa introdução à economia. Tudo bem? Grande beijo para vocês.